Salve, salve galera do terceiro ano. Vamos continuar nossos conteúdos de geografia. Vamos falar dessa vez sobre a formação e a diversidade cultural da população brasileira. Aqui quem fala é o professor Rosinaldo Aguiar, tá? Vamos dar sequência aos nossos conteúdos. Agora nós vamos começar a tratar especificamente da população brasileira. Nessas últimas aulas a gente começou a falar de população, só que de uma maneira mais geral. Agora nós vamos entrar especificamente no caso da população brasileira, tá? Começando pela sua formação e a sua diversidade. A população brasileira, ela é uma população bem diversificada, porque ela surgiu da mistura de três grandes grupos: os indígenas, que eram os povos nativos que viviam aqui na região onde hoje é o Brasil, no território onde hoje é o Brasil, antes da chegada dos colonizadores europeus, formada também pela mistura desses indígenas com os europeus colonizadores, tá? E também pela mistura dos indígenas e dos europeus com os africanos. Os africanos foram trazidos para cá para trabalhar como mão de obra escrava durante o período da colonização portuguesa, tá? Então, a gente tem uma população brasileira bem diversificada. É difícil até estabelecer um perfil de como é um brasileiro, qual é o perfil de um brasileiro, né? A fisionomia de um brasileiro é difícil. Não dá para estabelecer essa fisionomia, porque nós temos pessoas aqui com fisionomias bem diferentes, né? Que variam tanto na questão da cor, na cor da pele, quanto mesmo na fisionomia do rosto e até mesmo na questão da origem, né? Porque nós temos uma mistura muito grande de povos no Brasil, mistura que nós chamamos de miscigenação, tá? Miscigenação é a mistura de povos. Então, falando um pouquinho sobre cada um desses grupos, né? Primeiramente, falando um pouquinho sobre como era o Brasil antes da chegada desses colonizadores, vale ressaltar que o Brasil tem um povo nativo, né? Esse povo nativo são aqueles que os colonizadores chamaram de índios, os povos indígenas. Esse povo ocupava o território brasileiro antes da chegada dos portugueses e calcula-se, segundo os historiadores, que os indígenas eles totalizavam entre 1 milhão e 6 milhões antes da chegada dos colonizadores portugueses. Então nós tínhamos entre 1 milhão e 6 milhões e 800 pessoas que formavam esses povos nativos que foram batizados pelos colonizadores de índios, né? Mas como a gente vê aqui, esses povos hoje eles se apresentam no território brasileiro em número bem reduzido. Por quê? Porque eles sofreram um intenso genocídio. O que é um genocídio? Genocídio é o extermínio físico de um grupo social, de uma sociedade, de um povo, tá? Então, os indígenas eles passaram por um verdadeiro genocídio durante o processo de colonização portuguesa. Esse genocídio ele foi causado basicamente por três fatores. O primeiro foi a guerra dos indígenas contra os colonizadores. Muitos povos indígenas não aceitavam perder suas terras, suas riquezas, serem dominados pelos colonizadores, entravam em conflito com os colonizadores e acabavam, infelizmente, muitos perdendo suas vidas, né? Já que os colonizadores tinham à sua disposição armas mais avançadas, né, do que os indígenas, que basicamente tinham como armas o arco, a flecha, a lança, né, enquanto que os colonizadores europeus tinham armas de fogo. O segundo fator foram as doenças trazidas pelos colonizadores europeus, que os índios não tinham imunidade, né? Então, muitos indígenas, ao entrar em contato com os colonizadores, acabaram contraindo doenças que eles não tinham imunidade. Então, doenças às vezes até simples, como uma gripe,
né, e que acabavam os matando. E o terceiro fator, as guerras que os índios travavam entre eles mesmos. Muitas vezes povos indígenas eram expulsos das suas terras pelos colonizadores europeus e tentavam ocupar terras já ocupadas por outras nações indígenas. Isso acabava causando guerras entre elas, o que acabava também levando à morte de muitos índios. Então os índios passaram por todo esse processo de genocídio que os levou a uma drástica redução do seu quantitativo populacional, tá? Vale ressaltar que também os indígenas, além de terem sofrido um genocídio, passaram também por aquilo que nós chamamos de etnocídio, que é o extermínio cultural de uma população, de um povo, tá? É um processo de extermínio da cultura que um povo sofre, tá? Esse extermínio cultural os indígenas sofreram porque eles passaram a adotar hábitos dos colonizadores, como falar outra língua, professar uma nova religião e até mesmo alterar o seu próprio modo de vida. Então muitos indígenas acabaram, mesmo tendo uma fisionomia indígena, perdendo completamente suas características culturais de índio, né? Isso também acabou levando a uma, vamos dizer, uma redução da população indígena, porque muitos índios passaram a não se declarar mais índios, tá? De acordo com o IBGE e a FUNAI, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e a Fundação Nacional de Assistência ao Índio, FUNAI, a população de origem indígena hoje no Brasil ela é de cerca de mais ou menos 817 mil indivíduos. Então foi uma redução drástica. E esse número ele era até menor. Aqui, no último censo de 2010, o IBGE passou a adotar a opção indígena na sua contagem populacional. Antes não havia essa opção. Havia a opção de pardo, branco, negro, mas não havia a opção de indígena. A partir do censo do IBGE de 2010 passou a haver essa opção, tá? E muitos povos que tinham fisionomia indígena puderam passar a se declarar como índios, como de origem indígena, e isso acabou aumentando o total de população indígena, tá? Os índios hoje eles ainda sofrem bastante. Têm suas terras invadidas, entram em conflitos com madeireiros, garimpeiros, agricultores, pecuaristas, né? Inclusive o governo atual não prioriza a questão indígena, né? Deixa um pouco de lado. Só que para esses povos indígenas sobreviverem, não terem reduzido o seu número, a sua quantidade populacional ainda mais, é necessário a criação de parques indígenas, onde as terras dos índios são demarcadas. Quando um parque indígena é criado, uma terra indígena é demarcada, como a gente vê aqui no mapa do Brasil, né? Essas áreas em verde são terras indígenas, né? É um direito que os índios têm, porque eles foram os primeiros habitantes do Brasil, então eles têm direito a ter uma parte desse país para viverem, né? E a criação de parques e terras indígenas tem como uma das finalidades principais ser um espaço no qual os índios podem reproduzir sua cultura e desenvolverem sua organização social. Ou seja, podem viver de fato como índios, né? E não inseridos numa sociedade que não apresenta a cultura que o povo indígena possui, tá? Então, a demarcação de terras indígenas é um elemento fundamental para a preservação cultural dos índios, onde eles terão a garantia da manutenção da sua cultura, tá, gente? Mas, de qualquer maneira, os povos indígenas sofrem bastante ainda, principalmente, às vezes até mesmo suas terras demarcadas são invadidas por grupos madeireiros, de garimpeiros, pecuaristas, agricultores. E, infelizmente, hoje a gente tem um governo que não prioriza muito a questão indígena e a situação do índio no Brasil nos últimos anos acabou piorando, né? É uma pena. Mas as pressões são grandes de órgãos internacionais,
até mesmo de órgão de justiça do Brasil, para que o governo não deixe de lado a questão indígena. E com uma forte pressão, o governo vem tentando tomar algumas medidas para garantir a manutenção da preservação dos povos indígenas, né? Não precisava disso, mas é o que está acontecendo. Bom, em sua formação, como eu coloquei aqui esse pequeno texto, a população brasileira teve influência de diversos povos que imigraram para o país em busca de melhores condições de vida, tá? Em épocas diferentes, é claro. A população brasileira ela é constituída da mistura de diversos povos, como eu falei ainda agora há pouco, né? Os indígenas que aqui viviam, os brancos representados pelos colonizadores europeus e por outras correntes migratórias também de europeus que vieram para cá, e também pelos negros africanos que para cá vieram para trabalhar como escravos, e ainda por povos asiáticos e outros povos latino-americanos que também vieram para o Brasil. Então o Brasil o Brasil é um país bem miscigenado, tá? Porque esses povos eles se misturaram e deram origem à formação da população brasileira, né? Aqui a gente tem mais ou menos, a gente tem aqui 3, 4, na verdade, gráficos de pizza que mostram como a população brasileira se identifica. Então até 1950 a maior parte da população brasileira se identificava branca e esse percentual ele foi diminuindo. Hoje a maior parte da população brasileira ela se identifica como parda, aí em segundo lugar branca e em terceiro lugar preto. É que é assim que o IBGE fala mesmo, usa a terminologia preto e não negro, tá? Então não se assustem. E os indígenas também aparecem aí, né? Como a gente vê já no censo a partir de 2010, aí já aparecem os indígenas com um percentual bem pequeno da população, tá? Então o que mais cresceu, né, na autoidentificação da população brasileira foi o percentual de pardos, né? Que é aquela população surgida da mistura do branco com o índio, né? O pardo. Bom, com relação à questão da imigração, gente, falei para vocês que nós tivemos aqui, para formar a população brasileira, a presença do índio, né? O povo nativo que já vivia por aqui, e os outros povos que contribuíram para a formação da população brasileira. Esses povos eles vieram de fora, né? Eles não eram nativos aqui do território onde hoje é o Brasil. E para eles virem para cá, eles entraram no percentual, na contagem de imigrantes, né? Então, a participação do Brasil aqui na questão da imigração para formar o seu povo foi intensa. E aí cabe a gente destacar, em primeiro lugar, os escravos, né? Que o Brasil, no total mundial de escravos, o Brasil representou um percentual muito grande a nível mundial, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, tá, gente? Onde nós tivemos lavouras de café, né? Onde nós tivemos atividades como a mineração. E a imigração que ocorreu em maior número para o nosso país foi a de negros africanos. Calcula-se que entre 1550 e 1850, um período de 300 anos, vieram para cá, para o Brasil, cerca de 4 milhões de negros, né? 4 milhões de africanos vindos para cá para trabalhar como escravos, né? Então foi um número assim gigantesco. E esses negros, eles acabaram passando por um processo de mistura com os povos indígenas e com os povos também, com os povos brancos. Então, por exemplo, da mistura do branco com o negro surgiu o mulato, né? E da mistura do branco e da mistura do negro com o índio surgiu o cafuzo, chamado de cafuzo, que é um outro tipo de população, um outro perfil populacional aqui do Brasil, né? Então o negro africano ele foi fundamental não só na formação da população brasileira, como ele também foi fundamental na construção do território brasileiro, porque o negro ele foi a mão de obra fundamental durante o processo de colonização
e ele foi muito importante na construção do nosso país, tá? Bom, além do negro africano, nós tivemos outros povos que vieram para cá, né? Como eu coloquei aqui, além dos negros africanos, os colonizadores portugueses, é óbvio, representaram outra imensa corrente de imigrantes que se deslocaram para o Brasil, né? Se deslocou para o Brasil. Os portugueses, eles vieram em grande número para o Brasil, tanto durante a colonização portuguesa, tá? quanto depois do domínio colonial, quanto depois da independência do Brasil. Vieram muitos portugueses para cá, alguns milhares também, né? Então, muitos vieram para ajudar na colonização, para colonizar o Brasil, como também continuaram a vir para o Brasil depois que o Brasil encerra o seu processo de colonização em 1822, quando ocorre a independência do nosso país. E depois que ocorre a independência do Brasil, um número muito grande de imigrantes passou a vir também para o nosso país. E aí a gente pode determinar algumas correntes migratórias que vieram para cá, né? Como por exemplo a corrente depois dos portugueses, a gente tem os italianos como a principal corrente migratória de europeus vinda para o Brasil, tá? Principalmente para trabalhar nas lavouras de café, depois que o tráfico de negros diminuiu no Brasil, com a lei Eusébio de Queiroz, né, que acabou com o tráfico negreiro, muitos negros não quiseram, principalmente depois da libertação dos escravos, muitos negros não quiseram mais ficar nas lavouras de café, se deslocaram para as cidades. E muitos italianos vieram para o Brasil para substituir essa mão de obra negra, principalmente nos cafezais, né? Principalmente no estado de São Paulo. Os italianos representam a terceira maior corrente migratória que veio para o Brasil, tá? E a segunda maior de europeus. Aí nós temos os alemães, outra corrente migratória bem grande, bem numerosa, só que a corrente migratória de alemães se deslocou principalmente para o sul do Brasil. E aí a gente tem os espanhóis, a quarta corrente migratória, e aí nós temos outras correntes migratórias menores, os japoneses, né, que desembarcaram no Brasil pela primeira vez no início do século passado, lá por volta de 1908, foi quando chegou ao Brasil o primeiro navio trazendo imigrantes japoneses, né? O navio Kazato Maru, que trouxe a primeira leva de imigrantes japoneses em 1908, aportou em Santos. Alguns desses japoneses foram levados para trabalhar nas lavouras de café de São Paulo, do norte do Paraná, e muitos vieram para cá, para o Pará também, tá? E se instalaram em cidades nas redondezas de Belém, por isso é muito comum a gente ver por aqui japoneses na nossa região, porque eles vieram para cá, né? E hoje nós temos muitos descendentes da primeira corrente de japoneses que veio para cá, tá? Os espanhóis, eu até esqueci de falar dos espanhóis. Os espanhóis, gente, eles se fixaram principalmente nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, tá? Bom, aí nós temos outras correntes menores que se instalaram, de europeus, que se instalaram principalmente no sul do Brasil. Aí a gente pode citar aqui os povos eslavos, especialmente poloneses, lituanos e russos. Eu poderia ter colocado aqui até holandeses, só que os holandeses já eram um número bem reduzido. Nós temos também os árabes, sírios e libaneses, outra corrente de imigrantes que veio em grande número para o Brasil, especialmente para trabalhar no comércio, tá? Se espalharam pelo Brasil trabalhando na atividade comercial, né? E mais recentemente nós temos a figura dos chineses, coreanos, né? Outros povos sul-americanos como argentinos, uruguaios, paraguaios, bolivianos e chilenos, e da América Central muitos haitianos, tá? Que vieram principalmente depois de um grande terremoto que aconteceu lá no início dessa década, tá?
E também temos pessoas vindas de vários países africanos, destaque para Angola e Cabo Verde, países que falam também o idioma português, que facilita a migração desses povos desses dois países, e também muitos povos vindos da Nigéria, tá? Então, quando a gente fala de imigração no Brasil, essa imigração, ela inclusive ajuda a entender um pouco do perfil populacional do Brasil. Por exemplo, a região sul é uma região onde predomina a população branca, por conta da imigração europeia numerosa que se deu para essa região do Brasil, tá? Muitos imigrantes europeus aí, né, alemães, os povos eslavos, né, poloneses, lituanos, russos, holandeses também, que foram para lá, tá, gente? Esses povos aí, como coreanos, chineses e outros povos sul-americanos, eles passaram a vir em maior número para o nosso país, mas nessa década, tá, gente? É nessa década que a gente teve um número maior. O Brasil, durante um bom tempo, o Brasil era um país de imigração, até mais ou menos a década de 80, até vou falar disso aqui mais à frente um pouquinho, né? O Brasil, até a década de 80 mais ou menos, o Brasil era um país de imigração, era um país que recebia muitos povos. Durante o período de 30 anos mais ou menos, aí isso mudou, né? Mas nós vamos ver isso mais para frente um pouquinho. Falando um pouquinho aqui sobre as migrações internas, hoje a maior parte das pessoas que se deslocam pelo Brasil são pessoas que se deslocam entre cidades, estados e regiões brasileiras, tá? Segundo dados divulgados pelo IBGE, em 2014, quase 40% dos habitantes do nosso país não era natural do município em que morava, em que nasceu, tá? Esses dados eles revelam que predominam os movimentos migratórios dentro do estado de origem. Atualmente há um crescimento dos fluxos urbano, ou seja, de uma cidade para outra, e intrametropolitano, dentro das metrópoles. Hoje o Brasil tem muitas metrópoles. Uma região metropolitana é um conjunto de municípios integrados a uma cidade central. A gente tem, por exemplo, a região metropolitana de Belém, que é formada por Belém, Ananindeua, Marituba, Santa Bárbara, Santa Isabel, Benevides. E ali a gente tem um deslocamento intenso de pessoas, assim como a gente tem a região metropolitana de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Manaus, onde há um deslocamento muito grande dentro dessas áreas metropolitanas. Geralmente, essas pessoas elas migram de uma cidade para outra, de um estado para outro, de uma região para outra, quase sempre por fatores econômicos, em busca de melhores condições de vida, como a gente vê esse mapa aqui, tá? Esse mapa mostra essa migração. Houve um período em que essa migração no Brasil ela foi muito intensa, bastante intensa mesmo, principalmente a partir dos anos 50, quando a região sudeste passou por um rápido processo de industrialização na gestão do governo do presidente J. Castro Celino Kubitschek, depois durante a ditadura militar. Mas antes disso, o Brasil já tinha passado por movimentos migratórios consideráveis. Durante, por exemplo, o período da mineração, muitos migrantes se deslocaram da região nordeste do Brasil, que era uma zona canavieira, para estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, para trabalhar na atividade mineradora. Nós tivemos também uma grande corrente migratória durante a construção de Brasília, tá, lá em 1900 na gestão do governo JK, de 56 a 60. Também tivemos uma grande corrente migratória durante o período da economia cafeeira, expansão do café, dos cafezais em São Paulo, no norte do Paraná. Tivemos também, mais recentemente, na década de 70, outro grande número de pessoas que se deslocou para a nossa região, com o desenvolvimento aqui de projetos de mineração, projetos agropecuários. Então, quase sempre, então, esses movimentos migratórios eles estão relacionados a fatores econômicos. As diversas atividades econômicas que foram se desenvolvendo no nosso país no decorrer da história foram levando uma região a receber mais pessoas de outras áreas, tá? É o que eu acabei de falar, tá, gente? E aí, a gente
destaca a questão do êxodo rural e da migração pendular, nessa questão também da migração interna. O êxodo rural é a migração de pessoas do campo para as cidades, tá? Nos últimos 70 anos, mais de 50 milhões de pessoas migraram do campo para a cidade no Brasil. Só que esse êxodo rural ele foi muito intenso e muitas dessas cidades que receberam pessoas vindas do campo não receberam investimentos públicos suficientes para as obras de infraestrutura e para uma urbanização planejada, o que gerou muitos problemas urbanos nas cidades receptoras, tá, gente? Então, muitas pessoas se deslocaram do campo para a cidade, realizando uma migração interna, muitas vezes de um município para outro, tá? De um município menor para um município maior, da zona rural de um município menor para um município maior. Como, por exemplo, muitas pessoas que moram hoje em Castanhal vieram de zonas rurais de municípios nas redondezas de Castanhal, como Inhangapi, São Francisco do Pará, Terra Alta. Só que muitas dessas cidades que receberam um grande quantitativo de populações vindas do campo não receberam investimentos públicos e sofreram bastante, apresentando problemas sociais, alguns até graves, especialmente o surgimento de bairros periféricos, favelas, e muitas vezes esses bairros são desprovidos de alguns serviços como água encanada, coleta de lixo, saneamento básico, um sistema de segurança melhor, né? Muitas vezes nesses bairros periféricos predomina a violência, né? Se instalam às vezes atividades criminosas pela falta pela presença mais maciça dos meios de segurança, tá? Então, o êxodo rural ele foi um fator fundamental para a migração interna no Brasil, mas as cidades que mais receberam populações vindas do campo, que foram principalmente as grandes cidades do Brasil, não receberam investimentos públicos e hoje apresentam problemas urbanos graves. Um outro tipo de migração que também ocorre, que é uma migração interna, é chamada migração pendular. Só que essa migração pendular é uma migração em que o trabalhador vai e volta no mesmo dia. É o deslocamento diário de pessoas de uma cidade para outra, especialmente para o trabalho e vice-versa. Muitas pessoas, por exemplo, moram em Castanhal e vão trabalhar em Belém. Isso e fazem esse ir e vir todos os dias, né? Isso ocorre principalmente nas regiões metropolitanas do Brasil, tá? Então, as cidades que estão no entorno de Belém, muitas pessoas que moram nessas cidades vão a Belém trabalhar e voltam no mesmo dia, utilizando principalmente o transporte público, transporte coletivo. É aí que está o problema, porque essas pessoas sofrem bastante. Esse deslocamento ele é penoso, ele é demorado, por conta desse transporte coletivo no nosso país que é bastante precário, tá? A migração pendular é algo muito comum hoje no nosso país, tá, gente? Ela é realizada tanto por trabalhadores para se deslocar para o seu trabalho na cidade grande, na maior cidade da região metropolitana, como muitas vezes até por estudantes. Quantos estudantes não moram aqui em Castanhal, né, e vão às universidades de Belém todos os dias, né, estudar e voltam no mesmo dia. Agora falando um pouquinho sobre a emigração, gente, que é a saída de pessoas do Brasil. Como eu falei para vocês até ainda agora há pouco, até a década de 1980, o Brasil ele era um país de imigração, ou seja, ele era um país em que entravam mais pessoas de outros países do que saíam pessoas para outros países. O Brasil era visto como um país jovem, um país com riquezas a explorar, muitas terras disponíveis. Então isso atraía muitas pessoas de outros países. Mas do início da década de 80 até 2008, o Brasil passou a ser considerado um país de emigração. Porque nesse período o Brasil passou a apresentar muitos problemas. Problemas econômicos, problemas sociais. E aí a gente pode citar os salários baixos, os altos índices de desemprego e de subemprego, os altos índices de violência. Isso fez com que muitos brasileiros passassem a abandonar o nosso país e buscassem outros países para viver, especialmente países desenvolvidos. Como a gente vê aqui nesse gráfico ao lado, os países que mais têm brasileiros vivendo em seu território, tá? Então, a gente vê aí na ponta
os Estados Unidos, né, o país que mais tem brasileiros vivendo no seu território, o Paraguai, o Japão, Portugal, Espanha, Reino Unido, Alemanha, né, Suíça, França, Colômbia, Itália, Bélgica, Argentina, Canadá, né? Então são países que têm vários brasileiros vivendo no seu território. Agora, em 2008, como nós já estudamos aí em outros momentos, o mundo viveu uma grave crise econômica. Isso gerou muito desemprego, inclusive nesses países onde os brasileiros viviam. E muitos brasileiros que moravam no exterior voltaram para o nosso país. Assim também como muitos imigrantes de países vizinhos ao Brasil, que têm economias mais frágeis e menos ricas que o Brasil, passaram a imigrar para cá. Argentinos, paraguaios, bolivianos, chilenos, haitianos, passaram a vir para cá, para o nosso país. E a partir de 2008, o Brasil voltou, segundo os dados do IBGE, a ser um país de imigração. Ou seja, um país onde entram mais... O Brasil voltou a ser um país de imigração. Ou seja, um país onde entram mais pessoas do que saem. Tá? O Brasil mudou, então, o seu perfil populacional. Então, o Brasil hoje, então, ele é dentro da América do Sul, especialmente na América Latina, na verdade, não só na América do Sul, ele é considerado uma grande economia e é um país que recebe muitas pessoas vindas de outros países, tá, gente? Bom, vocês vão dar uma lida no capítulo 7, né, que é o capítulo que trata desse conteúdo, tá? Não dá para eu falar tudo. Vocês já têm aí uma nova atividade para vocês fazerem, né? Resolvam essa atividade. Assim que vocês acabarem, me enviem, tá, pelo meu WhatsApp. Qualquer dúvida é só vocês me perguntarem. Espero que eu tenha ajudado vocês. Então, qualquer coisa é só entrar em contato comigo para sanar as dúvidas, tá, gente? E eu aguardo o retorno de vocês, tá, nas atividades. Então, um grande abraço a todos. Se cuidem, tá, gente? E tchau, tchau, hein?